Olá, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos. Estamos dando continuidade às nossas série de mensagens para a edificação da igreja, aos domingos e às quintas-feiras. E hoje daremos continuidade. Foi um dia abençoado. Hoje celebramos a Páscoa do Senhor. Que momento especial para o povo de Deus na terra, poder proclamar a glória do Senhor num dia tão diferenciado. Podemos assim relembrar o sacrifício de Jesus e a sua ressurreição. Que bênção! Somente a Igreja de Cristo tem esse privilégio maravilhoso de celebrar. Celebramos a vida. Jesus venceu a morte e vive. Essa é a mensagem da igreja. É a mensagem da fé cristã em todo o tempo. Foi assim pregado pelos apóstolos até os nossos dias. Já há 2000 anos de história, a igreja do Senhor pregando assim a palavra de Deus e pregando a mensagem do Evangelho e da salvação em Cristo, que morreu e ressuscitou. A ressurreição de Cristo, o Cristo que vive e reina, faz parte da fé, faz parte da nossa mensagem. Nos dias apostólicos, Paulo teve dificuldade com uma das igrejas em relação a essa questão, e é sobre isso que nós vamos trabalhar nesta ocasião, nesta noite, sobre a doutrina bíblica da ressurreição. Numa das igrejas em que Paulo plantou, havia dificuldades entre aquelas pessoas no entendimento da questão da ressurreição. E Paulo, assim, escreve uma carta, a carta aos Coríntios, para ensinar, para expor essa doutrina, para elucidar as dúvidas daquelas pessoas com relação a tão importante doutrina. O texto que nós vamos meditar está baseado em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 em diante. Acompanhem, por favor, leiam, abram sua Bíblia e acompanhem esta leitura. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. E depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé,
e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Depois Paulo continua todo o capítulo 15 desta carta preciosa, explicando o valor, a importância, o lugar, a natureza da doutrina da ressurreição. Oremos ao Senhor para que Ele ilumine o nosso coração e nos abençoe com o entendimento da sua palavra e aplique Ele mesmo, pelo seu Espírito, às nossas vidas. Oremos. Querido Deus e Pai Celestial, louvado e bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. Toda a honra, toda a glória pertencem somente ao Senhor. Expressamos nossa total dependência da tua atuação, da tua direção, da tua iluminação. Tenha misericórdia de nós, abençoa todos nós no estudo, ó Pai, na reflexão nesse texto sagrado e fale conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Amados, a cidade de Corinto era a maior cidade da Grécia no primeiro século. Ela servia como a capital da província romana da Acaia. Corinto era uma grande cidade, uma cidade cosmopolita, um grande centro comercial que atraía pessoas de diversos lugares do Mediterrâneo, da Ásia, de todos os lugares, e levando mercadorias, trazendo do Oriente, levando para o Império Romano, levando para Roma. Corinto era importantíssima naquele tempo. Porém, moralmente, era uma cidade devassa, com muitos problemas de moralidade. Era tão assim, a questão era tão grave que era considerada uma cidade, até pelos padrões do paganismo, uma cidade inferior. Havia até uma expressão interessante, viver como um coríntio, ou seja, uma vida libertina, uma vida devassa. Era esta a fama do baixíssimo padrão moral daquela cidade. O livro de Atos dos Apóstolos registra quando Paulo, o apóstolo missionário, chegou na cidade de Corinto e ali ele plantou uma igreja. Ele pregou o evangelho, ali nasceu uma comunidade cristã através da instrumentalidade do apóstolo Paulo. Paulo foi o plantador daquela igreja, né? Ele estava na sua segunda viagem missionária, já estiveram em Filipos, Tessalônica, Bereia e até Atenas, e agora finalmente ele esteve ali em Corinto e ficou cerca de 1 ano e meio naquela cidade. O capítulo 18 de Atos dos Apóstolos registra todo esse período. Não foi fácil, não foi uma época tranquila para Paulo, não. Ele teve que abandonar a sinagoga depois de uma rejeição e passou a pregar aos gentios. Ele foi até julgado por um tribunal, ou seja, foi um período difícil da plantação daquela igreja, da igreja na cidade de Corinto, tá? Pelas dificuldades que teve, mas plantou uma igreja que ele amava. Ele escreve uma carta, já fora da cidade, na continuidade da sua viagem missionária. Ele recebe da parte de alguns informações sobre os acontecimentos naquela cidade, algumas situações novas ocorreram depois da sua saída, e Paulo então escreve as suas cartas à igreja em Corinto. A primeira carta, a segunda carta, visando atender as demandas daquela igreja, os problemas surgidos e responder algumas questões que vieram por parte dos membros daquela comunidade. Então ele escreveu uma longa epístola com repreensões, com admoestações, com exortações, no sentido de orientar e pastorear aquela nova comunidade ali em Corinto. Havia problemas de divisão, ele teve que lidar com isso, problemas de imoralidade interna, havia perguntas e questões sobre o casamento, sobre divórcio. Tudo isso ele vai tratando nesta carta, ele vai desenvolvendo questões sobre alimentos, sobre idolatria, alimentos consagrados a ídolos, e a liberdade do cristão em lidar com isso. Havia questões sobre adoração, sobre liturgia, sobre dons espirituais, e Paulo vai tratando. Ele foi tratando essas questões, até chegar nesse texto, nesse momento da carta, onde ele vai desenvolver a questão da doutrina da ressurreição.
visando atender assim, uma inquietação na comunidade sobre essa importante e fundamental doutrina da fé. Ele havia pregado sobre isso, a ressurreição de Cristo e, consequentemente, de todos os santos de Deus, por conta desta vitória de Cristo sobre a morte. Mas ele precisava fazer isso, e nós vamos falar um pouco nesta mensagem. Então, nesse capítulo 15, ele procura responder todas as questões da igreja sobre a ressurreição de Jesus. Os gregos, eles criam na imortalidade da alma, mas eles não criam na ressurreição do corpo. É bem típico do pensamento grego, né, de considerar o espírito puro e a matéria má. Então, nesse pensamento dicotômico, o espírito puro e a matéria má entendiam que o corpo está relacionado com isso, né? Com o pecado, com as coisas más, né? Com a limitação. Para eles, a ressurreição do corpo era algo inimaginável. Consideravam o corpo como fonte de fraqueza e dos pecados humanos. A morte até era bem-vinda nesse entendimento, porque seria uma separação da alma do corpo, uma libertação da alma do corpo, que considerava algo ruim, algo mal. Mas a ressurreição não era bem-vinda, porque constituía no pensamento deles uma outra descida da alma até a sepultura. Esse ceticismo, esta falta, essa incredulidade, essa dificuldade de aceitar e compreender a ressurreição, Paulo enfrentou também quando pregou o evangelho na cidade de Atenas, anteriormente. E nós também, de certa forma, nós também enfrentamos o mesmo problema no mundo moderno, no mundo materialista, onde os pressupostos do materialismo estão na filosofia, no entendimento do sentido da vida, do propósito, e esse conceito, essa ideia de ressurreição, do além-vida, de uma vida eterna, é rejeitado, é desprezado. E a mensagem cristã, o evangelho, é justamente isso, é mostrar que há algo além da morte e é em Deus, e a ressurreição, e a eternidade, e há um porvir. É um desafio para nós pregarmos este evangelho, mas essa fé é vinda pela graça de Deus. O problema da igreja de Corinto é que os crentes tinham aceitado a ressurreição, pelo menos a de Jesus Cristo, mas sob a influência da filosofia grega, ainda duvidavam da ressurreição física dos crentes, dos cristãos. Então havia essa divisão dentro da comunidade da igreja em Corinto, essa divisão de pensamento. Paulo, então, tem que combater esta fraqueza doutrinária e esta heresia, e tem que ensinar e trazê-los de volta à compreensão da verdade do evangelho, do fundamento do evangelho que está alicerçado na fé, na doutrina da ressurreição. Então, nesse capítulo 15, e vamos abordar apenas o seu início, né? Reafirma a historicidade da ressurreição, reafirma Paulo a sua relação da ressurreição de Cristo com a ressurreição dos crentes e com o juízo final. Paulo também relaciona e explica, nos mostra as implicações da ressurreição na vida presente. Nesse capítulo ele vai abordar também a natureza do corpo da ressurreição, como será esse corpo ressurreto, ele trata disso nesse capítulo. Ele trata também da questão de quando vai suceder a ressurreição e as implicações de tudo isso para a vida dos crentes, a vida dos crentes. Eu vou abordar hoje, nessa mensagem, até o versículo 19, estaremos algumas lições sobre a importância da ressurreição como parte essencial do Evangelho e para a nossa fé. A questão da ressurreição é fundamental na pregação e também para a nossa fé, segurança da nossa salvação. É isso que nós vamos abordar nesta ocasião. A primeira verdade nós encontramos nos primeiros versículos, onde mostra que é tão importante a questão da ressurreição, que ela fez parte da mensagem pregada pelos apóstolos. Ou seja, era o centro da mensagem apostólica,
era Jesus, era a obra de Jesus. Jesus morreu e ressuscitou. As outras verdades eram decorrentes desse grande fato, ato redentivo de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, o versículo 1 e 2 diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual perseverais. Porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então ele relaciona tranquilamente o evangelho que ele pregou, Cristo que morreu e ressuscitou, e este evangelho foi recebido e crido pela igreja. Ou seja, a esperança da igreja, a existência da igreja, todo o conteúdo de fé da igreja está pautado na pregação apostólica. E a pregação apostólica, ela é cristocêntrica em todos os aspectos. É Cristo. É Cristo. Ou seja, a nossa fé, a fé da igreja, o centro de tudo que nós fazemos, vida cristã, ética, comportamento, liturgia, educação, entendimento da vida, cosmovisão da realidade que nos cerca, está pautado na obra de Jesus. A nossa fé está firmada ali naquilo que foi pregado pelos apóstolos. Eu não posso pregar outra coisa. A igreja não pode pregar outra coisa. Se pregarmos, é um evangelho falso. Falso conteúdo. O centro de nossa mensagem sempre terá que ser a pessoa e a obra de Jesus. Este é o verdadeiro evangelho. É o evangelho da graça, é o evangelho que salva, é o evangelho que transforma o coração humano, que redime o coração humano. Essa é a nossa mensagem. Nós, pregadores, missionários, evangelistas, não podemos fugir desta mensagem principal, e a igreja firmar sua fé nessas verdades acima de tudo. A segunda grande lição que esse texto nos dá, no versículo seguinte, do 3 ao 7, é o seguinte: olha, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, depois foi visto por Tiago, e depois foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então, este evangelho que foi pregado pelos apóstolos, era o centro da sua mensagem, e recebido pela igreja, esse evangelho é a confirmação das Escrituras. Tudo que foi por Deus determinado, anunciado lá no passado, toda a mensagem profética do Antigo Testamento, a mensagem através dos patriarcas, revelada aos patriarcas, depois aos líderes, aos homens de Deus, aos profetas, essa mensagem toda apontava para Jesus, apontava para a vinda de Cristo, apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, na sua obra, na sua vida, em os detalhes da sua vida, a sua vinda, o seu viver e as suas obras são o cumprimento perfeito da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, o que Deus havia feito. Então, essa ideia é importantíssima para a igreja. A obra de Cristo foi planejada por Deus e se cumpriu devidamente a palavra se cumprindo na sua vinda, e a palavra se cumprindo após a sua ressurreição na igreja, na medida que o Espírito Santo vem trabalhando na igreja, e já há 2000 anos de história, e o evangelho sendo pregado por todos os cantos da terra, e pessoas sendo redimidas, transformadas, libertas, salvas, crentes em toda parte, em todo lugar, palavra de Deus proclamada em todos os países, em todos os lugares. É a palavra de Deus sendo crida, sendo proclamada, transformando e salvando e restaurando vidas. Isso é maravilhoso. É a palavra se cumprindo. É o evangelho se cumprindo, o que Jesus disse. Ou seja, a nossa fé se fundamenta nas Escrituras.
A nossa esperança se fundamenta nas Escrituras, o cumprimento delas, a vida e a obra de Jesus. Tudo que fez, tudo que prometeu está na palavra do Senhor. Que segurança tremenda! O que nós pensamos e esperamos para a frente está debaixo das promessas de Deus. Das promessas de Deus se cumprindo, e vivemos isso, se cumprindo na nossa vida, e se cumprirá na vida dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, e para sempre até Jesus voltar. A palavra há de ser cumprida. O Evangelho fala da autoridade maravilhosa da palavra de Deus. E isso nós temos que crer, amados, e assim temos que proclamar. Não proclamamos os homens, não falamos dos homens, proclamamos a Jesus e proclamamos a palavra de Deus tão somente. É o que temos que fazer. Este Evangelho é a essência da nossa fé, foi pregado pelos apóstolos, foi recebido pela igreja e foi confirmado pelas Escrituras. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, cumprindo cabalmente tudo o que havia sido decretado e anunciado por Deus. Que bênção, que segurança nós temos. A fé cristã, ela é maravilhosa, porque ela está fundamentada em coisas reais, em próprio Deus e na sua palavra revelada. Não está pautada em nossos sentimentos, e nem está também fundamentada em nossas experiências pessoais. Não, a nossa fé e segurança está na palavra do Senhor, Ela não é subjetiva, sentimental, emocional, mística. Ela é real. É de um Deus verdadeiro que se fez carne e veio e andou e pisou e foi até a cruz e morreu de verdade. Derramou seu sangue, morreu de verdade, foi sepultado de verdade. E ressuscitou de verdade, e foi visto pelos seus discípulos, e subiu aos céus. São realidades, não são ideias, não são conceitos, não são teorias, são verdades. Estamos falando de coisas reais. Glória a Deus por isso. A Páscoa é mais do que um sentimento de amor e boa vontade entre os homens. A Páscoa é anunciar vida e salvação real para a humanidade na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Confirmado nas Escrituras Sagradas. Que bênção, amado. Seja assim a tua fé. Terceiro lugar, esse texto nos mostra, Paulo vai desenvolvendo isso, né? É o evangelho pregado, é evangelho que, segundo, é evangelho confirmado pelas Escrituras, o evangelho, essa ressurreição confirmada pelas Escrituras, foi testemunhada por muitas pessoas. Testemunhos oculares. O texto fala assim, uma lista, né? Pelos apóstolos, começando por Cefas, Pedro, pelos demais, os demais apóstolos, os 12. Depois diz o texto, 500 irmãos, de uma única vez. Teve Jesus esse encontro depois da sua ressurreição com essas pessoas e ouviram. É importante tudo isso. É o testemunho histórico. A ressurreição não foi uma ideia forjada, um conceito religioso inventado pelos apóstolos para que a igreja continuasse e proclamasse a sua fé. Como muitos dizem isso, usam esses argumentos, que não tem nada de ressurreição, de vida eterna, tudo foi criado pela invenção dos apóstolos, para criar uma nova religião e manter a fé e a esperança dos fiéis. Não é verdade isso. Não é verdade. Cristo histórico e verdadeiro morreu, foi sepultado, ressuscitou, venceu a morte, foi visto, tocado pelos seus discípulos e acompanharam até o dia da sua ascensão. Tudo isso foram fatos históricos. E várias pessoas em lugares diferentes tiveram experiências com esse Cristo verdadeiro. Essa é a base da fé. Ele deixou esse testemunho. Ele se fez conhecer como... ele poderia ter subido direto. Não fez. Ele deixou esse testemunho. Na verdade, uma das marcas do apostolado. O que tornava os apóstolos posteriormente com autoridade
para ministrar, doutrinar, ensinar e pregar o evangelho no mundo e ser a referência da fé. É que os apóstolos foram testemunhas oculares de Jesus. Oculares. Quando você entra no livro de Atos dos Apóstolos, nos seus capítulos iniciais, vocês observam que eles lançaram sortes para levantar um outro apóstolo no lugar de Judas, o traidor. E as credenciais do apostolado eram discípulos que tinham acompanhado eles em todo o ministério e que fossem testemunhas da ressurreição. São as credenciais do verdadeiro, genuíno apostolado. E eles viram Jesus. Isso é tão importante, o texto mostra isso, que o próprio Paulo se coloca aqui numa situação muito humilde, porque ele fala, foi visto pelos apóstolos, foi visto por outros irmãos, foi visto por Tiago. Este Tiago que ele cita aqui é o irmão de Jesus, que converteu-se posteriormente e se tornou o grande líder da igreja em Jerusalém. Por isso que a menção de Tiago aqui é significativa. Ele haveria de se tornar o grande líder da igreja em Jerusalém. E foi visto por ele. E depois pelos demais apóstolos, aí ele termina no final da lista. E também por mim, Paulo fala. E ele viu. E Paulo teve uma experiência. Ele viu Jesus ressurreto na estrada de Damasco. Uma experiência extraordinária, única, uma revelação de Deus, porque Deus estava separando Paulo para um ministério único, de ser o missionário entre os gentios, entre os povos não judeus, ser o grande instrumento da transformação de Deus na sociedade romana, do evangelho sair da comunidade judaica e entrar nesse universo novo de estrangeiros, sendo alcançado pela salvação, pela graça de Deus. E Paulo foi esse vaso escolhido, vaso separado, instrumento separado, santificado de Deus, para ser esse portador da mensagem do evangelho ao mundo romano. E a credencial ele recebeu, ele teve uma visão, um encontro com Jesus na estrada de Damasco, que transformou sua vida, foi sua experiência de conversão e sua experiência de chamado também. Que coisa tremenda. Ou seja, a nossa fé não é um fanatismo. A fé cristã não é apenas um sentimento religioso bom. Não, a fé cristã é objetiva. Ela está firmada em alguém. Em Deus e seu Filho Jesus Cristo. E num fato real. Ele morreu e ressuscitou por nós. E ele está à direita de Deus Pai e voltará. São realidades que nós aguardamos, que nós esperamos. Ele nos veio dar salvação, e é outra realidade. Somos salvos agora. Como é que nós somos salvos? Quando nós cremos nele, quando nós reconhecemos que somos pecadores, que nós não somos ninguém sem ele, que nós estamos longe de Deus, que o pecado nos afasta de Deus. É assim que somos salvos. Senhor, tenha misericórdia de mim, em nome de Jesus. E nós cremos na obra de Cristo na cruz. Cremos profundamente e dizemos, não há salvação fora de Jesus. Eu creio que ele morreu por mim, eu creio. Senhor, tem misericórdia. Me aceita, me perdoa, muda a minha vida. É assim que somos salvos. É o processo, é o quebrantamento do homem, é a obra de Deus no nosso coração. Quando ele quebra todas as barreiras, as defesas da nossa mente, da nossa alma, tira a cegueira, as escamas do nosso coração, a incredulidade da nossa alma, ele arranca tudo e nos coloca, pela sua bondade, o dom da fé, que nos faz desejar, ansiar, buscar, clamar a salvação. Amado, que o seu coração seja tocado nesse dia de Páscoa, com essa mensagem, com a sua palavra, que o seu coração seja quebrantado de toda dureza, ceticismo, dúvidas, questionamentos causados pela nossa tradição, pelos nossos apegos desse mundo. Quebrante o seu coração, abra o seu coração. Creia em Jesus, peça, Senhor, muda a minha vida. Ele fará isso. Me dê a vida eterna, Ele fará isso. Clame, ore ao Senhor, amado. Continuando, a ressurreição de Jesus é fundamental para a nossa fé. É o fundamento de toda a pregação. O versículos 13 em diante diz assim, olha, e se não há ressurreição dos mortos, como alguns deles dentro da igreja lá
Estavam dizendo isso. Viu pela a filosofia grega, a religiosidade pagã, o conceito que eles traziam, a tradição religiosa deles, negavam qualquer disposição de acreditar na ressurreição. E diziam, não existe ressurreição. Aí Paulo argumenta. Se não há ressurreição de mortos, se não existe ressurreição de mortos, como eles diziam, então Cristo não ressuscitou. É a consequência desse argumento. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Aí Paulo continua. E se Cristo não ressuscitou, bom, uma consequência do pensamento. Tudo é vão. Tudo é inútil. Tudo é vazio. É vã a pregação, é vã a nossa fé, é vã a nossa esperança. E Paulo diz mais, no versículo 15, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, se não existir a ressurreição, se não for real. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Ou seja, um pensamento leva a consequências trágicas. Negamos toda a essência da nossa fé. É vã a pregação, se torna um evangelho vazio, sem conteúdo. É vã a fé, se torna uma ilusão. Se Cristo não ressuscitou, como eles acreditavam, então tudo é uma ilusão, é uma ficção, é uma história, é uma fábula. E somos tidos por falsos pregadores e falsas testemunhas de Deus e mentirosos. É assim a consequência de negar a ressurreição. E Paulo está trabalhando com aqueles seus contrários. A ressurreição é fundamento da nossa fé e da nossa pregação. Fundamento maior. Nós não pregamos igrejas, nós não pregamos teorias, doutrinas, nós pregamos Jesus Cristo. Nós pregamos a Deus e a salvação na pessoa de Jesus para reconciliar o homem com Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Essa é a essência da pregação, é a essência da mensagem, é a essência da igreja. Tudo mais são complementos. São complementos de adoração, de crescimento, de comunhão, de servir ao próximo, de trabalhar. Mas a essência da nossa fé, minha e tua, é a obra de Jesus e o fato de que ele morreu e ressuscitou por nós, para a nossa salvação. Glória a Deus por isso. Em quinto lugar, Paulo afirma assim que a ressurreição é a garantia da nossa salvação. Ou seja, ela é fundamento de toda a nossa pregação. Se não tiver ressurreição, nossa pregação é vã. Mas é fundamento de toda a nossa salvação. Está firmada na pessoa de Jesus. É o que ele diz assim nos versículos seguintes, né? Porque se os mortos citam, também Cristo não ressuscitou. Ele está argumentando. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e permanecemos nos nossos pecados. Ou seja, não há salvação. Nada importa, nada aconteceu e permanecemos na mesma condição, na nossa triste condição. E é pior ainda, enganados. Ou seja, se não há ressurreição, não há esperança de salvação. Não há céu, não há vida eterna, não há porvir, não há herança, não há nada. Esse é o argumento de Paulo. Assim, e pior, permaneceis nos vossos pecados. Se não há salvação, se não há ressurreição, como eles estavam querendo expor entre eles, tira todo o nosso fundamento de salvação. E Paulo diz mais assim, olha, versículo 18, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, além de nós sermos enganados, além de não sermos salvos, aqueles que, ele está dizendo, aqueles que foram martirizados, que morreram por causa da fé, pereceram à toa, em vão, inutilmente. Ou seja, cai por terra todo o fundamento da mensagem. Por isso, a importância de crer na ressurreição de Cristo, que nós comemoramos na Páscoa.
é o fundamento da fé cristã, é o fundamento da salvação da humanidade. Se nós temos esperança de eternidade, de reconciliação com o Pai, é porque um dia Jesus morreu e ressuscitou de verdade. É o fundamento da nossa mensagem, amados. E, em último lugar, além de ser a base da nossa pregação, a segurança de nossa salvação, é o alicerce e a certeza da nossa esperança. A ressurreição é a base e a certeza da nossa esperança. É o que diz aqui no versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque somos enganados, iludidos. Se a nossa esperança em Cristo é para aqui, para essa realidade, para o bem-estar, para a prosperidade, se a nossa esperança são as experiências temporais, é uma fé vã, é uma fé inútil, uma fé limitada, é uma esperança limitada. Seremos os mais infelizes de todos os homens, porque temos um entendimento equivocado e distorcido da esperança. Jesus veio para nos dar vida eterna. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Todo aquele que nele crer tem vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele... deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Quem crê no Filho tem vida e tem vida eterna. Ele veio para salvar e nos trazer a certeza da eternidade. Ele disse aos discípulos: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês, para eles, para nós, para que quando ele voltasse nós estivéssemos com ele. É um lugar eterno, celestial, tremendo, preparado pelo Pai. Se a nossa esperança em Cristo perder a perspectiva do eterno e foi conquistada por Cristo, Deus homem que ressuscitou dentre os mortos, nós não passamos de uma mera grupo religioso, um gueto, iludidos, fracos, fragilizados e enganados. E não somos, não. Nós não somos, não. Nós não somos esse grupo. Pelo contrário, a igreja é remida no Senhor. Ela é constituída dos salvos em Cristo. Tem esperança e desfruta da salvação assim presente, porque Cristo conquistou quando ressuscitou dentre os mortos. A nossa fé não é vã, a nossa pregação não é vã, a nossa salvação é certa e a nossa esperança é real, é verdadeira, é maravilhosa, é gloriosa. Esperamos e aguardamos e vamos desfrutar de uma herança eterna no céu com o Senhor. E se nós partirmos antes, eventualmente partirmos, já estaremos na presença do Senhor imediatamente estaremos na presença de Deus, porque Ele veio abrir a porta do céu e nos reconciliar com Deus e nos levar o caminho novamente à presença do Senhor. Os irmãos vão de lembrar que lá na experiência do Calvário, na crucificação, um dos ladrões se arrependeu e pediu para que Jesus se lembrasse dele quando chegasse no reino. E Jesus disse naquela mesma hora: hoje estarás comigo no paraíso. A nossa fé é real, é verdadeira, é eterna. Não se prenda a essas coisas humanas pequenas, essas picuinhas, essas bobagens do ser humano, marcado pela incredulidade, pela blasfêmia. Não se deixe levar pelas acusações, pelo homem ímpio e perverso, que zomba e despreza do cristianismo, dos fundamentos da fé cristã. Não se deixe levar, não. Não fique amedrontado, nem assustado. A tua fé é verdadeira. Você não é inferior. O povo de Deus não é inferior. Não é um grupo ignorante, inferior na sociedade. Não é, não. É um povo consciente. É um povo redimido, resgatado, inteligente. Não somos fanáticos, não. Temos uma fé real, e um Deus real, uma palavra real, que salva, que redime, que transforma. Que coisa tremenda, amados irmãos. Concluindo, a ressurreição, ela é parte essencial do Evangelho e da nossa fé. Porque foi pregado pelos apóstolos, e recebido pela igreja, foi anunciado e confirmado pelas Escrituras, foi confirmado pelas testemunhas oculares, foi real,
É o fundamento da pregação, é o fundamento da nossa pregação, é a garantia da nossa salvação e é o alicerce da nossa esperança. Que bênção, que Páscoa maravilhosa podemos desfrutar quando reafirmamos essas verdades, e o texto de Paulo nos ajuda a isso. Meu amado irmão, meu querido irmão, confie e descanse no verdadeiro evangelho pregado pelos apóstolos, que foi transmitido à igreja. Esse evangelho centralizado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Confie e descanse neste evangelho que você crê, que você abraçou. Não é um evangelho forjado pelos homens, inventado pelos homens. Não, um evangelho de homens. Não, esse evangelho puro na palavra do Senhor e na pessoa de Jesus Cristo. Confie e descanse neste evangelho que traz vida, paz e esperança. Confie neste evangelho, porque é o cumprimento fiel das Escrituras. E confie neste evangelho, que é a garantia da nossa salvação eterna e alicerce nossa esperança. Ou seja, não tememos a morte. Não que desejemos a morte, mas não tememos. Nós não tememos, porque sabemos que o plano de Deus para nós é tremendo e eterno. E descansamos no Senhor. E aguardamos no Senhor as coisas se cumprirem. Aqui na terra somos abençoados, guardados, protegidos, guiados, consolados por Deus o tempo todo. Ele está conosco, Ele está com o seu povo. Ele sempre estará com o seu povo. Sempre estará com o seu povo. Está agora e estará para sempre. Não há diferença. Ou seja, nós não tememos, porque nós cremos em Deus, na sua palavra e na sua obra de salvação, na pessoa de Jesus Cristo. Descanse sua fé nisso, amado. Jesus Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem da Páscoa. Ele venceu a morte, satisfez a justiça de Deus, cumpriu o pacto de salvação do seu povo, um pacto firmado, o Filho e o Pai, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Filho já havia se oferecido ao Pai para salvar o seu povo. Que glória! Que bênção! Salvação eterna! Não depende do meu esforço, minhas obras, minha religiosidade, porque isso eu não tenho, isso é nulo, mas depende do ato eterno, cumprimento no tempo na cruz do Calvário e a confirmação do Filho, sendo recebido na glória. A nossa salvação está garantida e a nossa esperança eterna é real. Louvado seja o nome do Senhor. Creia nisso, amado. Que isso que o irmão que encontre nessa palavra conforto ao seu coração. Nesses dias um pouco conturbados, difíceis, apreensivos, que você encontre em Deus o descanso para a tua alma. Que descanse na palavra a segurança para os dias futuros. Descanse nas promessas de Deus. Confie na soberania de Deus. E confie que acima de tudo isso daqui, há algo maior preparado para mim e para você. E nos foi dado em Cristo, que é a salvação. Descanse nisso. Porque tudo que vem na vida, tudo passa, tudo passará. O que Deus tem para nós está acima de tudo isso. Com certeza, com certeza. Descanse o seu coração nisso. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Que Deus te abençoe sua casa, abençoe tua família, abençoe teus vizinhos, abençoe teus parentes. Que Deus traga paz, alento, conforto ao seu coração. Que Deus abençoe a nossa nação nesses dias, que Deus tenha misericórdia do nosso país, Deus abençoe aqueles que estão contaminados, infectados, que Deus tenha misericórdia, eles possam ser curados, que Deus abençoe todos os profissionais que estão empenhados diretamente, trabalhando lá, que Deus tenha misericórdia, os preserve e os abençoe, cada um deles, que Deus abençoe a igreja de Jesus, testemunhando a sua fé, firmando a sua fé em Cristo, que Deus abençoe os nossos missionários, que estão lá na frente, lá no campo, estão sofrendo um pouco com essa mudança toda, mundial, que Deus guarde e sustente os nossos missionários, que Deus abençoe a todos nós. É a nossa oração. Oremos. Querido Deus e Pai Celestial, que, ó Deus, palavra preciosa essa carta de Paulo aos Coríntios,
que esclarecimento precioso de Paulo sobre a ressurreição, que a nossa fé e o nosso coração se firme na Tua palavra e naquilo que Cristo fez. Tem misericórdia e nos abençoa, Pai. Abençoa a Tua igreja, guardando, sustentando, livrando do mal. E abençoa, Senhor, nosso país nesse momento difícil. Tem misericórdia, Senhor. Visita a nossa nação. Não apenas guardando e curando as pessoas enfermas e protegendo aqueles que trabalham, mas fazendo que os corações sejam quebrantados, libertos dos pecados, libertos dos vícios, libertos da incredulidade, da maldade, da corrupção. Em nome de Jesus, ó Pai, que faça uma obra de transformação em nossa sociedade brasileira, Senhor. Isso é feito, essa mudança é feita apenas pelo Evangelho do Senhor. Que esse Evangelho alcance os lares, as famílias e mude vidas para a glória do Senhor. É a nossa oração, ó Pai, agradecido. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe, amados irmãos. Recebei a bênção. E agora, amados, ide em paz e sejam guardados pela graça do Senhor, pelo amor de Deus, nosso Pai, pela consolação e iluminação do Espírito Santo. Estejam assim na caminhada dos irmãos, na igreja do Senhor Jesus Cristo, até a sua volta, até a consumação dos séculos, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.